tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queria fazer um pequeno agradecimento, primeiramente a Deus por essa oportunidade, a toda a espiritualidade da casa, o Pai Joaquim, que nos deu carta branca pelo desenvolvimento desse seminário, a presidente da casa, Silvia, também nos deu uma carta branca. Agradecer muito a todos os amigos espirituais que, apesar da gente não ter uma mediunidade extensiva, nem Rafael nem eu, nós sentimos muito a presença deles durante todo o desenvolvimento na nossa casa, no nosso grupo de estudo. E o seminário ele tem como objetivo trazer um pouco do Kardec, do Pietro Baldi, e mostrar que não tem nenhuma contradição, né? Muitos estudiosos apresentam essa contradição, mas a gente veio aqui para mostrar que não existe essa contradição. E a gente pede desculpa antecipadamente se alguma coisa que aqui for apresentada ofenda vocês de alguma forma. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e vamos começar com a primeira palestra, que é Conhecendo o Pietro Baldi, que nosso irmão Rafael vai proferir. Muito obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, uma imensa alegria. Deixa eu desenrolar aqui. Está todo mundo muito preso. Vamos se soltar depois dessa música do Robson. É realmente uma imensa alegria, né? Ver tantos rostos conhecidos, amigos, também alguns rostos desconhecidos, né? Mas que também sedentos do conhecimento das leis de Deus, né? E nós temos certeza que essa reunião de amigos e de irmãos também, e não muito próximos, mas que serão, é porque todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, temos uma imensa saudade de Jesus, né? Estamos aqui reunidos por isso, para matar de alguma forma essa saudade, para nos aproximar cada vez mais do Mestre Galileu. Lembramos de maneira inconsciente o Mestre caminhando pelo Mar da Galileia, pelo Lago do Tiberíades, o Mestre proclamando o Reino de Deus nos quatro ventos. Isso nos dá uma saudade imensa. Mas o Mestre voltará, só que agora ele caminhará no terreno dos corações de cada um de nós. E essa é a missão da doutrina espírita, do Consolador prometido pelo próprio Mestre. E por isso estamos muito felizes com essa reunião, de poder falar abertamente de Pietro Aleório Baldi na Casa Espírita Servidores de Jesus, essa porta aberta que tia Silvia nos deu, uma confiança imensa que ela nos tem, e isso realmente nos emociona. Eu não posso falar muito de tia Silvia, senão vou começar a chorar, tá? Então vamos falar um pouquinho de Pietro Baldi. Antes disso, né, eu como profissional do direito, na faculdade eu tive a obrigação e o prazer de estudar ilustres juristas, homens do conhecimento, Ponte de Miranda, Norberto Bobbio, Immanuel Kant, e são realmente seres de um conhecimento, de uma didática que nos assusta, que nos assombra. Mas quando a gente pega uma introdução do Livro dos Espíritos, esses irmãos ficam para trás. Kardec realmente, ele é um ministro do conhecimento. Ele é um ministro direto do Cristo, que em 1857 apresentou ao mundo o Livro dos Espíritos e criou um novo ângulo de visão para toda a humanidade. Então, Kardec é realmente um ministro do conhecimento, é um dos maiores apóstolos, um dos maiores discípulos do Cristo. E eu tenho certeza que, da mesma maneira que Allan Kardec é um grande ministro do Cristo, nós temos também Pietro Aleório Baldi, o nosso querido professor, o Baldi. O Baldi é italiano, cristão espiritualista, que também escreveu 24 belíssimas e profundíssimas obras. É um homem que fez voto de pobreza, que dedicou a sua vida ao próximo pela escritura de suas obras. É um homem que a presença comovia, da mesma maneira que o nosso querido Chico Xavier. Então veremos aqui fatos importantíssimos de sua vida que muitos de nós desconhecemos.
Infelizmente, algumas décadas atrás, houveram algumas aparentes contradições entre o pensamento do professor Baldi e a doutrina espírita, que criou um desenlace. O Baldi foi recebido no Brasil pela Federação Espírita, os espíritas brasileiros que o trouxeram para o Brasil. E após a publicação da sua 11ª obra, Deus e o Universo, aparentemente, alguns espíritas observaram algumas contradições. Mas nós vamos enfrentar essas contradições e mostrar que não há nenhuma contradição. As contradições são aparentes. Os dois missionários do Cristo viram momentos diferentes da nossa evolução. E é isso que nós vamos apresentar aqui com muito amor, com muito respeito. Nós somos espíritas, não há para a gente alegria maior do que se reunir sobre as obras de Kardec, nos debruçar e estudá-las e praticá-las. Eu posso dizer com todas as palavras e com segurança que eu sou um homem salvo pela doutrina espírita, de tanto amor que eu tenho pela essa doutrina e a modificação que ela fez na minha vida. Então, é um profundo agradecimento a Allan Kardec, a Pietro Baldi e a Jesus sobre todas as coisas. Então, Pietro Baldi, como eu disse, Pietro Baldi, ele nasceu em 1886, em Foligno, na região da Úmbria, muito pertinho de Assis. Ele já nasceu envolto pela espiritualidade do nosso pobrezinho de Assis, o nosso esposo da pobreza. E ele nasceu na riqueza. A mãe dele era uma condessa, ele nasceu num castelo. Na verdade, ele não nasceu no castelo. Quis a providência divina que no momento de seu nascimento, o castelo estava em obra e ele nasceu numa casinha simples, à semelhança de uma manjedoura. É o acaso, né? Nas leis divinas. Então, o Pietro Baldi nasce envolto nessa espiritualidade franciscana. Ele é um grande devoto de São Francisco de Assis, comparecia diariamente à Basílica do nosso querido São Francisco para fazer as suas orações. E lá, desde muito novo, ele com a sua mediunidade ostensiva já percebia algumas luzes, algumas qualidades, alguns fenômenos que quando ele contava aos seus pais ou aos padres da igreja, diziam que isso era coisa de menino maluquinho, que ele não poderia falar essas coisas. E o Pietro Baldi formou-se em Direito na Escola de Roma, ele formou-se também em Música, era poliglota, falava inglês, francês, alemão, português. E na sua formação na Escola de Roma, em Direito, ele teve contato com a doutrina espírita. Caiu em suas mãos o Livro do Espírito, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa a participar de um grupo de estudos. E ele, décadas depois, relata aqui em São Paulo, na Federação Espírita de São Paulo, que Allan Kardec, que a doutrina espírita foi quem resolveu os seus pensamentos, foi quem o iniciou na vida apostólica. Ele tem um profundo respeito por Allan Kardec, ele sempre relatou isso diversas vezes, e ele declara, ele chegou a dizer assim: Eureka, encontrei no Livro dos Espíritos, na codificação, encontrei o que eu esperava, encontrei a diretriz dos meus pensamentos. E o Baldi, com 41 anos, ele não tinha nenhuma aptidão às coisas materiais, aos negócios materiais. E ele teve que se casar por obrigação de seus pais. A esposa dele trouxe várias fazendas, vários dotes, juntando com os dotes do nosso querido Baldi, e ele não tinha nenhuma aptidão para administrar essa riqueza. E aquilo o incomodava, porque era um homem com aversão à riqueza, um homem envolto pela espiritualidade franciscana. Sabemos que São Francisco norteou a sua vida em torno de 3 votos: obediência, castidade e pobreza. E Pietro Baldi, ele escreve os ideais franciscanos de acordo com a psicologia moderna. Ele resgata esses votos de São Francisco de Assis, exercitados no século XII, e traz para os dias atuais. É um belíssimo texto que perco as palavras para dizer, é dizer o indizível. Eu acho que uma experiência ela só é realmente vivida quando a gente não consegue explicar. E a experiência que cada um de nós aqui
teve quando leu pela primeira vez a codificação, a gente não acha palavras para explicar. Eu tenho certeza que a mesma experiência vocês terão quando lerem Pietro Baldi. É uma experiência que a gente sente, que a gente não consegue explicar. E esses textos de Pietro Baldi são realmente profundíssimos. E ele fez voto de pobreza. Ele doou para a família os bens que eram de direito. A gente vai ver que não foi a primeira vez que ele fez isso. Em outras encarnações anteriores, o Baldi também fez voto de pobreza. Alguém aqui se imagina fazendo um voto de pobreza? É uma dificuldade imensa. Só realmente espíritos iluminados, desapegados, conseguem fazer esses votos de pobreza. E se dedicou a partir daí integralmente ao Cristo, tendo como devoto São Francisco e tendo como diretriz principal de sua vida o Evangelho do Nosso Senhor. E Pietro Baldi, com 45 anos, inicia sua obra. Aparece ao mundo com a publicação da primeira mensagem que ele recebeu na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 31. Ele recebe a mensagem de uma entidade que ele intitula como Sua Voz. Sua voz norteia toda a obra de Pietro Baldi. E sua voz realmente, ela não fala a Patrícia, não fala para a Evelyn, ela fala o nosso espírito imortal. É uma mensagem profunda, profunda. Nosso espírito estremece, treme, tamanha a profundidade dessa mensagem. Ele publicou essa mensagem, e essa mensagem rodou o mundo inteiro, dando uma fama mundial a Pietro Baldi. Foi divulgada nas maiores revistas e jornais da época, por todo o mundo, a ponto da Igreja Católica dar um imprimato, ela dizer, confirmar que essa mensagem provém das esferas superiores. Claro que esse namoro não durou muito tempo, mas foi o início. E Pietro Baldi, ele não identifica essa voz, e essa voz pede: não tente individuar-me, não conseguirás. Mas ele, no fundo, sabia de quem se tratava, e nós vamos aqui, ao longo da nossa conversa, tentar descobrir. Com 65 anos, ele muda-se para o Brasil. Ele já tinha publicado A Grande Síntese, um livro inspiradíssimo, o maior tratado de evolução de todos os tempos. Não há um livro que trate de evolução como A Grande Síntese. Esse é um presente dos céus. Nas palavras de Emmanuel, nas palavras de Chico, nas palavras de Augusto dos Anjos, nas palavras de Cruz de Souza. Vamos ver aqui Clóvis Tavares, Ernesto Bozano, Guilhão Ribeiro. Vamos ver aqui ilustres espíritas rendendo graças à Grande Síntese. É realmente um livro que supera as nossas expectativas. Um livro que a gente tem que se reunir, se debruçar, passar não anos, mas encarnações estudando, para tentar compreender a profundidade dos seus ensinamentos. E é uma voz direta, é uma voz que, como falei, fala ao nosso espírito imortal, uma voz que assusta, que estremece. E Pietro Baldi também ganha uma fama internacional com essa obra, e os espíritas receberam, nós espíritas recebemos essa obra com um carinho imenso. Sabíamos que ela provinha de um médium com uma mediunidade incrível e que provinha também das esferas superiores. Então começa-se uma campanha para que o Baldi venha para o Brasil. E Clóvis Tavares, o saudoso Clóvis Tavares, que com apenas 20 anos de idade fundou a Escola Jesus Cristo em Campos. Escreveu belíssimos livros para as crianças. É realmente um ser iluminado. Ele é personagem dos livros de Emmanuel, do livro 50 anos depois.